ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar nos instantes, meus irmãos. A palavra de Deus hoje, na sua liturgia, tanto São Paulo na carta aos Gálatas, tanto Jesus aqui no Evangelho, tocam quase no mesmo ponto, no mesmo tema. São Paulo está tentando mostrar para os judeus convertidos ao cristianismo, lá da comunidade de Gálatas, que eles não precisavam mais viver leis e regras judaicas antigas, porque agora Jesus tinha trago a salvação pela fé da qual nós temos nele e da prática do amor que nós fazemos com ele, por ele, né? E nele. É assim que se salva, é assim que se santifica. Você acredita em Jesus, você tem fé nesse Senhor, e por isso mesmo você vai obedecê-lo. Na medida que você vai obedecendo e acreditando, você vai crescendo no amor. Na medida que você cresce no amor, todas as obras que vocês fazem, que a gente faz, né, são obras que vão nos santificar e nos purificar. Porque todo ato que a gente faz de caridade, de bondade, de amor, tem esse duplo sentido, né? Purifica e santifica. Purifica por quê? Porque todos os pecados que nós cometemos, que já são perdoados, precisam ser purificados. E todo ato que a gente fizer por amor a Jesus e com Jesus, e quanto mais amor a gente coloca naquele ato, isso santifica a nossa alma, né? Faz a nossa alma se aproximar mais de Deus, se unir mais a Deus, logo fica mais santa, né? Mais perfeita. Então, quando São Paulo fala, não, vamos crer no Senhor, mas ele não é, São Paulo não é protestante, né? Não é só acreditar em Deus, é acreditar praticando as obras. São Paulo não está rejeitando as obras, assim como Jesus também não vai rejeitar as obras aqui no Evangelho. Ele está dizendo que foi ultrapassada. Aquilo que para os judeus, a circuncisão, né, que era o ato de comunhão com Deus, a criança nasceu, tem que circuncidar, para que ela possa ser judia, para que ela possa ter comunhão com Deus, ela precisa ser circuncidada. Agora acabou isso. Jesus é o nosso elo de comunhão. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Crer nele, amar com ele, amar por ele, amar nele é o que de fato vai fazer a gente, né, ser salvo, a gente santificar e purificar os nossos pecados. Por quê? No Evangelho também Jesus critica isso um pouco nos fariseus. Não critica as obras dele, mas critica esse emaranhado de leis que eles foram criando, de coisas que eles foram ali, né, lavar as mãos, tudo certinho, como lavar o copo, né, tudo leis que poderiam ter sido feitos com muito amor e muita dedicação para Deus, mas foram feitos simplesmente para eles dizerem que estamos fazendo, somos bons. Não tem nada a ver em fazer por Deus, é fazer, porque se eu fizer muitas obras boas, quer dizer que eu sou uma pessoa boa. Ou se fizer muitas coisas perfeitinhas, quer dizer que eu sou uma pessoa perfeita. Não é bem por aí não. Pode cair até na heresia chamada pelagianismo, de um bicho chamado Pelágio, no início da igreja, que falava que a pessoa se salvava pelas suas forças. Quanto mais obra ele fizer, quanto mais coisa ele fizer boa, ele vai ser salvo pela obra. A obra é um caminho de salvação, mas a gente faz ela pela fé em Jesus Cristo e por amor a Jesus Cristo. A obra só vai me fazer me dispor para Deus me salvar. Não vai ser ela que vai me salvar. Sem a obra, Deus não pode puxar minha mão para cima. Mas não é a obra que vai me fazer subir, se Deus não estender a mão. É um pouco assim, né? Me dispor, né? E aí Jesus fala isso para eles. Então, vocês estão fazendo se vocês não praticarem, aqui no caso onde Jesus fala a esmola, Jesus fala a esmola, quer dizer, se vocês não amarem, praticarem a misericórdia, e a nossa igreja dá
orienta a gente muito certinho em relação às obras de misericórdia, né? Quem conhece as obras de misericórdia espirituais, corporais, a gente sabe muito bem qual a caridade que tem que ser feita. Só rezar, se entrar em comunhão com Deus cada vez mais, para que as nossas obras de caridade sejam obras que nos santifiquem e nos purifiquem, que possam nos purificar. E Jesus fala exatamente isso, né? Praticai a esmola e tudo ficará puro. A gente precisa fazer muitos atos de penitência, de mortificação, de oração, de renúncia, de aguentar os sofrimentos da vida para purificar os nossos pecados. Mas o ato mais purificador de pecados se chama caridade. Não é à toa que São Paulo vai dizer que a caridade cobre uma multidão de pecados. Não é que você vai pecar e fazer caridade logo os seus pecados, não. Você se arrependeu, pediu perdão, Deus te perdoou, você está tentando purificar os seus pecados de tantas outras maneiras, se santificando por outras obras e atos de piedade, mas aquela mais purificadora se chama caridade, ato de misericórdia, obra de misericórdia. Cobre a multidão de pecados nesse sentido, ou seja, purifica, né? São João da Cruz fala, né? Um simples ato de amor puro purifica mais do que milhões de